Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vem falando sobre a relação entre a história da arte, né, a arte, e a arte de contar histórias, como a gente vem falando nas últimas aulas. Então, a gente já falou um pouco sobre essa relação na última aula com relação ao folclore brasileiro. Isso porque a gente vinha falando, né, sobre como as histórias eram contadas oralmente, né, através da fala, e depois com a invenção da escrita foram sendo transcritas, né, transformadas em textos, em livros, em contos, e a partir daí foram inspirando outros tipos de arte, como filmes. Eu falei sobre como contos de fada começaram, né, dessa forma na Idade Média, através da fala, e a partir daí foram inspirando, então, livros que depois inspiraram filmes como os que a gente conhece da Disney. E algo muito parecido aconteceu com o folclore brasileiro, como eu falei, com as lendas do folclore brasileiro, que vêm sendo adaptadas também, né? Eu mostrei alguns exemplos para vocês com relação à ilustração, por exemplo, que vêm sendo feitas essas adaptações, né? Já acontecem há muitos anos, já começou lá com Monteiro Lobato e os livros, né, que ele escrevia, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eram inspirados, tinham histórias inspiradas no folclore brasileiro. E hoje em dia a gente tem outras, né, formas. Eu mostrei algumas ilustrações, né, alguns projetos que são inspirados nessas lendas do folclore brasileiro. Bom, na aula de hoje a gente vai ver como outros tipos de obra de arte, né, tem essa função de contar história, né, como isso é algo que acontece, nessa relação entre a arte e o contar histórias, acontece já há muitos séculos. Começando, por exemplo, no Egito Antigo, em que a gente tinha os hieroglifos. Eles foram aí uma das primeiras formas de escrita que foi desenvolvida pela humanidade, e era feita, né, a partir desses desenhos e desses símbolos. Então, era uma escrita que era, de certa forma, também uma obra de arte, porque tinha essa forma, né, da forma como era, não eram compostos de símbolos, né, de palavras e as letras como a gente conhece hoje em dia, mas sim através desses símbolos e desses desenhos em que eles registravam ali momentos, né, importantes da sociedade egípcia, e também algumas lendas, algumas histórias dos deuses, algumas histórias ali do imperador também, que o imperador passava através desses desenhos e desses símbolos. Então aqui, né, é mais uma forma da arte, né, que conta alguma história. Outro exemplo, mais ou menos da mesma época ali desse período do Egito Antigo, a gente tem na Mesopotâmia, que foi uma região que foi povoada ali por diversos povos, né? Era uma região que era muito disputada entre os diversos povos, e um deles eram os sumérios, e os sumérios fizeram esse estandarte, que a gente chama de estandarte de Ur, que mostra ali algumas cenas, né, que mostram algumas cenas relacionadas à guerra e algumas cenas relacionadas à paz, como a gente tem, então, como exemplo aqui, né, esses guerreiros, mas também tem esses músicos, né, tem algumas partes aqui que a gente vê as cenas que são mais ligadas à guerra, e também tem partes que são relacionadas, né, ele é um estandarte, né, que tem várias cenas, e algumas são relacionadas ali a um banquete sendo preparado. Então, por isso que a gente fala, né, que tem essa questão da guerra e da paz. E por mostrar, né, dessa forma linear, e os quadrinhos, né, de certa forma, alguns quadrinhos, é muito comum se dizer, né, que é como se fosse ali uma história em quadrinho daquela época. Algo muito parecido com o que era feito também pelos romanos na Roma Antiga, em que eles faziam, né, a arte da Roma Antiga, ela era ligada ali principalmente à arquitetura, e a temática, ela era geralmente contando ali as histórias e ligadas à questão do imperador, né, a questão do império, e também com as batalhas, principalmente ali que eram feitas para conquistar território, né? A Roma Antiga, ela é conhecida por ter tido, né, essa relação com a conquista de território. O Império Romano conquistou muitos territórios, outros países, outras regiões. Então eles contavam, né, registravam essas batalhas através da arte também. Então ali
os relevos, né, que eram feitos, eles eram como a gente viu ali no estandarte de Ur, mostrando algumas cenas ali ligadas a essas batalhas de conquista de território. Então a gente vai ter esse aqui um exemplo, né, que tem aqui algumas cenas que mostra essa guerra, né, essa batalha para conquistar ali alguns territórios, os soldados romanos invadindo ali algumas regiões e tudo mais. Já na Grécia, a gente também tinha ali essa relação com a escultura, com o relevo, mas também se tinha uma relação com a pintura, né? Os gregos, eles não pintavam quadros e murais, não tinham esse costume, mas eles pintavam ali objetos, né, que eles faziam de cerâmica e decoravam sempre com muitos ornamentos, muitos adornos, e contavam também, registravam ali nesses objetos algumas cenas de batalha, algumas cenas que eram ligadas ali às histórias dos deuses, por exemplo. Então era uma forma ali de contar, de registrar e contar essas histórias dos deuses através da arte, fazendo essas pinturas, né, e esses ornamentos nesses objetos que eles faziam, principalmente nos vasos. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Heróis como Hércules? Querida, você quer dizer músculos? Eu queria fazer um balanço legal. A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hércules. Há muitos milênios. Favor de norte a sul. No início o mundo era um horror, com os titãs gigantes espalhando o terror. Era o lugar do mal. Não dava pé, ficou infernal. Com terremotos e vulcões reinavam caos total. Diz, garota! E logo veio seus raios atirou um ar E os maus encarcerou. que mais sozinho fez o caos terminar. E foi o que passou e eu não ia relaxar. Foi prato principal. Garota. O mundo todo a Zeus se curvou. É duro crer, mas assim mesmo ele dominou. No Monte Olimpo cada vez provou e aprovou. Embora fosse impossível, foi o que fazer. Então, como nós vimos nessa cena do filme Hércules, né, a gente ajuda, né, a gente entender como que essas pinturas eram uma forma ali de contar essas histórias, né? Então, elas eram feitas assim realmente na Grécia, e o filme ele se aproveita, né, dessas questões, dessas características da cultura grega para contar a história do filme, fazer ali essa introdução, né? Essa introdução do filme, isso é uma cena do começo do filme que faz ali uma introdução da história do Hércules. Também ligada à pintura, a gente vai ter mais para frente, ali mais por volta, a partir da Idade Média, mais ou menos, a gente vai começar a ter os primeiros afrescos, né? Afrescos, eles eram um tipo de pintura que é feita sobre o reboco da parede quando ele ainda está fresco. Então, por isso que recebe esse nome, né? E eles começam ali contando, né? Mostrando passagens bíblicas, né? Ele começa ligado à religião, especialmente à fé católica. Eram feitos também alguns, no período do Egito também tinha a utilização dessa técnica também, que era essa pintura feita na parede, com esse reboco fresco. Isso também era feito no Egito, eu esqueci de colocar aqui. Mas, enfim, mais pra frente ali na Idade Média, após ali o Império Romano, eles começam a fazer também esse tipo de pintura, usar esse tipo de técnica para contar ali histórias, né, ligadas à religião, ligadas à fé católica, principalmente, à fé cristã. Isso foi feito ali, continuou sendo feito até mais tarde, ali no período do Renascimento e no Barroco também, né, eram movimentos, né, artísticos, estilos artísticos ali, que em épocas mais diferentes tiveram essa ligação também com a religião. E era uma forma também de catequese, né? Eles mostravam, não era apenas uma forma de enfeitar as igrejas e os templos.
era ali uma forma de catequese, lembrando, como a gente já falou, que nem todo mundo tinha acesso à alfabetização, né? Nem todo mundo sabia ler. Então, era através dessas imagens, né, que eles contavam as passagens bíblicas e contavam sobre como era a doutrina, né, dessa fé. E aí era através dessas pinturas, né, que as pessoas tinham acesso a essa forma de catequese mesmo. Mais para frente a gente vai ter um desenvolvimento ali da arquitetura que vai permitir com que as construções tenham janelas maiores, porque até então a forma como era feita, né, as paredes não podiam ter muitas janelas, porque isso atrapalharia a estrutura das construções. Então, a partir do momento que eles desenvolvem outras técnicas, né, de garantir essa estrutura, de garantir que essas construções ficassem em pé, eles começam a ter a oportunidade ali de ter mais janelas e janelas maiores também. E aí, como as paredes não têm mais tanto espaço para pintura, algumas delas, né, eles, para não perder essa oportunidade de colocar imagens nas paredes que remetem ali às passagens bíblicas, as vidas dos santos, as vidas e a vida de Cristo, eles começam a fazer a chamada arte de vitral. Então, eles têm ali, os vitrais, eles têm a função de ajudar a entrar a luz e fazer uma iluminação, né, diferente ali no templo, mas também tem aquela mesma função que a gente falou dos afrescos, de ser ali uma forma de catequese através das imagens. Outro exemplo que também começou a ser feito ali durante a Idade Média são as iluminuras, né? As iluminuras são aí outra forma de ajudar, né? De arte que ajuda a contar uma história. Elas vão ser, né? A gente conhece como essas, especialmente essas letras, assim, que geralmente iniciam, né, um texto, a gente chama de letra capitular, mas também vão ter ali outros ornamentos e ilustrações também que são feitas, né, com tinta colorida e muitas vezes também com folhas de ouro para dar esse efeito e ajudar a contar uma história, né, ajudar a contar um texto. Eram ilustrações que acompanhavam ali esses textos que eram feitos durante esse período da Idade Média. E, de certa forma, essas ilustrações, essas iluminuras, né, foram o que deram origem a essa tradição que a gente tem até hoje de ilustrar livros. A gente usa, né, a gente vê isso muito nos livros didáticos, que são os livros que vocês usam na escola, então a gente vai ter ali um texto, isso em todas as matérias, né, em todas as disciplinas, a gente costuma ter um texto explicando a matéria e junto desse texto, algumas imagens, né, que ajudam a ilustrar a matéria que o texto está tratando, o conteúdo, né, do texto. E isso também é utilizado em livros, é muito comum também em livros de curso de idiomas, por exemplo, também essas ilustrações ajudam bastante também nesses livros, né, especialmente livros de idioma, para ajudar você a assimilar, né, a imagem com a palavra desse idioma que você está aprendendo. E também são utilizados, né, como a gente sabe, para ilustrar ali capas dos livros de história e os próprios, né, as páginas dos livros também, especialmente livros infantis. Tem outros livros também, algumas ilustrações menores, mas os livros infantis, principalmente ali, vai ter bastante dessas ilustrações, né, que ajudam a contar essas histórias. Botei aqui esse exemplo, né, do livro do Emicida, que é o Amoras, que é um livro infantil. Tem essas ilustrações ali, como eu falei, né, como a gente sabe, para ajudar, né, a contar essas histórias. E isso é uma tradição que começou já há séculos atrás. Como eu falei, né, que teve origem ali com a questão das iluminuras na Idade Média, que foi sendo adaptada e desenvolvida e para ser aplicada ali em outros tipos de livro, em outras histórias, ajudando ali, como eu falei, né, mais uma forma de arte que ajuda a contar uma história. E falando dessa relação com os desenhos, né, com a arte que ajuda a contar uma história, especialmente ali como a gente vem tratando essa parte na questão da literatura, né, a gente falou durante a história,
e a partir daqui a gente falou um pouquinho com relação à literatura. Então a gente não pode, né, deixar de lembrar da questão também das histórias em quadrinhos, né, que são um exemplo muito importante. Mas esse é um exemplo que eu vou tratar melhor na aula da semana que vem, na próxima aula. Eu vou me aprofundar um pouquinho melhor nesse tema. Então, por hoje, eu vou encerrando por aqui. E a gente, se qualquer dúvida, né, como sempre, vocês podem entrar em contato comigo. E a gente se vê, então, na próxima aula.